Olá, o tema de hoje é organização do Poder Judiciário. Vamos trabalhar o tema em dois momentos. Primeiro, pontuando aspectos históricos e segundo, destacando os principais órgãos que hoje compõem a Justiça. Esse vídeo irá dizer respeito aos principais órgãos que compõem o Poder Judiciário estabelecido na Constituição de 1988. Basicamente, a divisão escolhida pela nossa Constituição instituiu o critério da matéria como aquele principal divisor dos órgãos e estruturas. Assim, temos que, a partir do período do texto da Constituição que fala sobre o Poder Judiciário, temos ali uma série de divisões quanto à matéria. É importante destacar que a divisão quanto à matéria é uma competência absoluta. Portanto, esses órgãos que irão se debruçar sobre as questões de direito poderão ser facilmente impugnáveis em juízo caso a competência tenha sido desrespeitada. Bem, a partir do artigo 101, nós temos o primeiro órgão, que é o nosso órgão central, que é o Supremo Tribunal Federal. Temos o Superior Tribunal de Justiça, sim, mas o órgão central é realmente o Supremo Tribunal Federal. Você deve prestar atenção nas notícias e na grande atuação do nosso tribunal pelos noticiários afora e sua participação sempre constante em temas constitucionais. Por quê? Justamente está atribuído ali no artigo 101 que o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele é o guardião da Constituição. Esse sistema de organização do Poder Judiciário, ele não estabelece um direito chamado terceiro, quarto grau de jurisdição, não. Há uma certa controvérsia sobre o princípio do duplo grau de jurisdição, se ele realmente é um direito constitucionalmente previsto, se ele é explícito, se é decorrente implicitamente da doutrina, do sistema constitucional, mas o fato é que existe uma discussão sobre o duplo grau de jurisdição. Professora, o que isso tem a ver com a organização do Poder Judiciário? Senhores, a nossa organização está principalmente fundamentada em competência. E a competência de cada um desses órgãos é justamente a medida da jurisdição de cada órgão. Essa jurisdição consiste em dizer o direito em primeira ou segunda instância. E essa forma de dizer o direito também deverá respeitar a matéria que esse direito irá tratar. Nosso ordenamento jurídico, nós temos 4 matérias principais. Obviamente que as situações da vida humana têm diversas nuances, existem diversos aspectos que não são tão claros quanto um estudo didático pode parecer demonstrar. Por isso mesmo que existem os chamados conflitos de competência, que não são objeto dessa aula, mas justamente traduzem o que significa essa dificuldade prática de identificar o que seria e o que não seria uma competência de um órgão, o que seria a competência de determinado juiz ou tribunal para dizer o direito naquela matéria. Temos, portanto, 4 temas predominantes para identificar os órgãos do Poder Judiciário brasileiro. Quais sejam uma jurisdição comum e uma jurisdição especial. Com base nessa jurisdição é que teremos sim a divisão de órgãos da justiça comum e órgãos da justiça especial. Foram elencados critérios como o direito militar, o direito eleitoral e o direito do trabalho,
que, devido às suas especificidades, devido às peculiaridades de cada tema, exigiram que fosse construída toda uma estrutura jurídica própria e especializada na realidade desses aspectos. Bem, temos então 4 fundamentais pilares para a distribuição dos órgãos do Poder Judiciário. Temos logo a Justiça Militar, a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum. Esses temas divididos quanto à matéria, eles irão perpassar a divisão que atende também ao princípio do duplo grau. É assim que teremos, em cada um desses ramos que já foram divididos quanto à matéria, a primeira e a segunda instância. Esse princípio visa atender à justiça que, por vezes, pode não estar clara num órgão singular de primeira instância. Por isso, é possível que aquela parte que não está satisfeita com a prolação da sentença em primeira instância possa levar aquela decisão à segunda instância à apreciação de um órgão colegiado. Fazendo o vínculo com o tema, entre o tema duplo grau de jurisdição e o tema competência distribuído pela matéria, temos os seguintes órgãos: juízes militares e tribunais militares, juízes eleitorais e tribunais regionais eleitorais, juízes do trabalho e tribunais regionais do trabalho, juízes de direito e juízes do Tribunal de Justiça, juízes de direito e desembargadores do Tribunal de Justiça. Ainda na Justiça Comum, juízes federais e juízes dos tribunais regionais federais. Para facilitar a apreensão dos senhores, vamos dividir em primeira e segunda instância da Justiça Especializada e da Justiça Comum. Só que os senhores devem estar se perguntando: a professora se confundiu quanto à nomenclatura dos juízes de segunda instância federais e dos desembargadores dos tribunais de justiça? Senhores, justamente é uma peculiaridade colocada pela nossa Constituição. A Justiça Comum se divide, quanto ao tema, em Justiça Federal e Justiça Estadual. Nós não temos, no nosso ordenamento jurídico, Justiça Municipal, embora sejamos uma federação de triplo grau. Entretanto, a Justiça Estadual dá nomenclatura diferente aos órgãos da segunda instância. É assim que os juízes da segunda instância da Justiça Estadual chamam-se desembargadores. Aqui no Rio de Janeiro, onde falamos, temos os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Temos também os desembargadores dos diversos tribunais de justiça espalhados por todo o país. Diferentemente, ocorre na Justiça Federal. Tanto o primeiro grau quanto o segundo grau são denominados juízes federais. Entretanto, o juiz federal da primeira instância chama-se simplesmente juiz federal do primeiro grau e, dessa mesma forma, na segunda instância, chama-se juiz federal do segundo grau, mas a natureza jurídica é a mesma. O que diferencia essa chamada justiça comum entre justiça federal e justiça estadual é, mais uma vez, senhores, a matéria. É justiça comum em relação às demais justiças,
militar, eleitoral e do trabalho, mas é a Justiça Federal uma justiça especializada quanto à matéria dedicada e descrita no artigo 109 da Constituição. Todos os interesses da União Federal, guardadas as peculiaridades ressaltadas pela jurisprudência, serão tratados, todos esses interesses, pela Justiça Federal. Os interesses dos demais entes da Federação, estados e municípios, via de regra, serão tratados pela Justiça Estadual. Ok? Essa, portanto, é a divisão, a organização do Poder Judiciário de primeiro e de segundo grau. Esse é o panorama dos órgãos de primeiro e de segundo grau. Agora, professora, e o STF, Supremo Tribunal Federal? E o STJ, Superior Tribunal de Justiça? Mas existem outras cortes que também são tratadas dessa forma como superiores nas diversas justiças. Eu tenho certeza de já ter ouvido falar no Superior Tribunal Eleitoral. Sim, meus colegas. O que ocorre é que essas outras cortes são predominantemente tribunais de uniformização jurisprudencial. O foco das cortes superiores ou supremas não é a análise de provas, não é a análise de fatos. O foco é a uniformização do direito. É assim que temos os órgãos de cúpula de cada uma das justiças especializadas e também o órgão de cúpula do ordenamento jurídico como um todo. Quem são eles? O STF, Supremo Tribunal Federal, é também chamado o guardião da Constituição da República. Para ele, serão levadas as questões que estão afetas ao direito constitucional. Podem muitas vezes ser matérias formalmente constitucionais. Entretanto, o Brasil tem a característica de estar com o seu ordenamento jurídico predominantemente constitucionalizado, de forma que, ainda que não seja substancialmente constitucional, uma matéria pode também ser levada à apreciação do STF. Por isso, utilizamos e ressaltamos a expressão predominantemente, não exclusivamente. O STJ, por outro lado, ele é o guardião da legislação ordinária. Portanto, se houver alguma violação da legislação ordinária, seguidos os requisitos, atendidos os requisitos, essa violação deve ser levada à apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, com o objetivo de uniformizar a jurisprudência, uma vez que haja na matéria eleitoral, na matéria do trabalho, na matéria militar, quanto às Forças Armadas, essas questões também deverão ser levadas às cortes superiores. É assim que não se constitui um terceiro grau de jurisdição, e sim uma apelação para a uniformização da aplicação do direito no nosso ordenamento jurídico. Senhores, essa é a organização judiciária estabelecida atualmente pela Constituição de 1988.